Ó, então, o que a gente vai fazer? Lembra que durante esse mini curso, né, eu estou falando todos os dias praticamente sobre essa questão dos ovos e a sua... como eles são delicados, né, a gente tem que cuidar com a questão de temperatura, né? Então o buttercream suíço, ele parte de um merengue suíço, certo? Existem 3 merengues. Ó, no fim eu tô ensinando um exemplo de cada grande família, né, de bases da confeitaria. Lembra que eu falei já na primeira live e essa semana também falei em alguma outra, que são 5 grandes famílias da confeitaria clássica que são a pedra fundamental de tudo que a gente faz na cozinha hoje, né, que são a família dos cremes, a família das caldas, a família da cocção do açúcar, das massas e dos merengues. E hoje a gente vai fazer um merengue suíço, né? Temos merengue suíço, italiano e francês. Francês, ele não é um merengue cru, né, onde a gente mistura as claras batidas com o açúcar e aí a gente tem essa espuma. Normalmente ele é utilizado em algum preparo que vai ser assado ainda, né? Massa de bolo ou até um suspiro, né? Merengue suíço normalmente também é para suspiros e esse creme de manteiga, né? O buttercream ou crème au beurre em francês. E o italiano a partir de uma calda de açúcar e as claras batidas, né? Coberturas, ele é muito utilizado de bolos e de tortas, para fazer macarrons também, apesar de que macarrons para fazer com os 3 merengues, super tranquilo, tá? Então eu ensinei durante esse mini curso, eu consegui ensinar para vocês um exemplo de cada grande família, né, de bases da confeitaria, né? E no Dominando a Confeitaria Francesa, aí eu ensino muito mais, né, sobre cada uma dessas famílias, praticamente eu ensino tudo sobre cada família. Eu acho que é isso aí, vai tudo, tudinho, todas as massas, né, secas, as montadas e, né, então é muito mais conteúdo, né, mais de 50 horas de conteúdo, tá? Então o merengue suíço, a gente vai precisar da técnica dele, para fazer ele, banho-maria, certo? Banho-maria com água quente, aqui na panela, um bowl que não encosta, pra gente controlar a temperatura. A gente quer pasteurizar essas claras e dar mais estabilidade e elasticidade. Toda vez que a gente aplica calor nas proteínas das claras dos ovos, a gente relaxa essas proteínas, né, por causa do calor, e elas relaxadas, elas se abrem mais e conseguem criar uma rede que segura a água mais estável, né? Então a gente tem uma espuma muito mais estável quando a gente tem calor aplicado no merengue. Por isso o italiano, por isso o suíço, tá? Então, por esse motivo a gente aquece, mas a gente também tem que cuidar. Não pode botar, né, direto na panela, a não ser que você tenha muita prática e faça rapidinho, enfim, mas eu indico a técnica correta, que é o do banho-maria de água quente, pra gente controlar a temperatura melhor, tá? Vamos chegar aí até mais ou menos uns 72 graus ou pelo menos 65 graus, tá? Para pasteurizar as claras por 3 minutos e meio, tá? No mínimo 65 graus por 3 minutos e meio. Clara, nesse caso, pode ser gelada ou não, tanto faz, porque a gente vai aquecer. Pode ser congelada ou descongelada, tá? Fresca, pode ser, ou congelada, eu digo, né? Fresca ou congelada. Açúcar branco de mesa, vai tudo. Eu tô fazendo meia receita aqui do que tá na apostila, porque eu já tenho meia receita prontinha, tá? Porque eu fiz a contenção do nosso bolo com este buttercream ontem, e aí eu já tenho meia receita. E aqui a gente vai, ó, mexendo, né? Sem parar. Não precisa ser, né, muito rápido, enfim, pode mexer normal. Até essa temperatura que eu falei, tá? Esse meu termômetro aqui, ele já tem
ou uma espátula com termômetro, que facilita muito, mas pode ser uma de espeto ou até a de infra, tá? O termômetro não tem problema. E a gente vai cuidar, né, para não passar muito dessa temperatura, para não coagular em excesso, tá? Lembrando que o açúcar ajuda as claras a subirem a temperatura, mas, né, sem coagularem. A gente tá aqui, né, adicionando outro ingrediente, então a gente acaba meio que diluindo, né, as proteínas. E aí ela aguenta mais calor. E ele perguntou quantas claras de açúcar? Tá na apostila, tá? Quantidade lá. Pode ser ali no link da bio no Instagram, né? É. Ali na página do mini curso. E amanhã sai do ar, tá, pessoal? Amanhã saem do ar todas as lives e os episódios gravados. Sai do ar, tá? Tem que assistir até amanhã. O açúcar refinado? Açúcar refinado, é de branco de mesa, né? Poderia ser o cristal aqui também, não tem problema, ele dissolve, tá? Vocês estão acostumados a fazer buttercream? Nunca fizeram? Fazem sempre? Como é que é? Me conta! Eu nunca fiz. Nunca fez? Minha cobertura predileta. Muita gente gosta, né? Também nunca fiz. Ou qual que é a cobertura que vocês estão acostumados ou ainda não fazem, enfim. Pralinhas fiz 2 vezes. Ricardo, sim, adoro trabalhar com buttercream. Virgínia nunca fiz. Eu tenho uma aluna... Quero muito aprender. Fiz. Bastante gente que nunca fez, né? Mas é assim, ó. É tranquilo, né? E é bem facinho de trabalhar. Você dificilmente perde um buttercream, tá? Você pode congelar depois que ele estiver pronto, descongela, bate de novo, vai separar, vai, mas depois ele vai voltar e eu vou explicar um pouquinho mais sobre emulsão, né, na hora que a gente for bater. Então, nunca perde, tá? Barba que eu fiz, mas prefiro ganache. Ah, com certeza. Com certeza. Eu ensino ganache também no Dominando a Confeitaria Francesa. Eu ensino de cobertura, né? A ganache e os 3 buttercreams. Mercedes, que horário as gravatas saíram do ar? Amanhã à noite, meia-noite. Juca, meu medo é que às vezes talha. Ele talha mesmo, tá? Eu vou explicar depois por quê, mas como corrigir eu também vou explicar. Edna, já fiz, usei o maçarico. É, pra temperatura... Ju perguntou qual o segredo? Aí, O segredo do quê? Se o buttercream talhar, só continuar batendo, eles vão confeitaria. É isso aí, mas eu vou explicar por quê. Maravilha de suspira. Eu fiz uma vez, mas quando tirei da geladeira ficou suando. Isso é normal? É normal por causa da condensação, né? Você tá no ambiente, ele tá no ambiente gelado, depois ele vai para um ambiente, né, mais quente, temperatura ambiente, e aí a água acaba saindo, né, condensando. Então é normal, tá? Tem que esperar secar mesmo, ou ir lá com um papelzinho, às vezes secar enquanto ele tá duro, e é isso, não tem muito o que fazer. Deixa as aulas mais uns dias pra gente maratonar. Thaís, ainda estou treinando buttercream, acho delicioso. Silvana, dá pra fazer 72, tá? Dá pra fazer buttercream de chocolate? Dá, você adiciona nessa receita que eu coloquei ali, umas de 100 a 150 gramas de um chocolate amargo, porque daí você vai ter o sabor do chocolate mesmo, tá? Chocolate derretido amargo. No final, quando ele estiver pronto, adiciona. Quando eu tô a live do creme de leite, não consegui assistir ao vivo. Para assistir, não está passando. Não entendi muito bem, mas...
se a live não tá passando. Acho que tá no Instagram ou tá no... Tá nos dois, tá tanto no YouTube quanto no Instagram, a do creme de leite, né? Não sei se foi nessa que deu uma travadinha, mas... Sim, desde tem a parte 1 e a parte 2. Tem parte 1 e parte 2, é. É só procurar nos vídeos que vai encontrar. Vai. Agora a gente vai escutar o barulho da minha batedeira, porque ela gosta de fazer um barulhinho, mas vamos lá. Esse fio aqui engatado aqui. Ó, vou precisar dos 2 batedores, tá? Primeiro o globo. E aí, deixa eu tirar essa panela daqui. Panela não, eu fico chamando o fogão de panela. Já mostra como é que ficou. Vou mostrar. No bowl da batedeira, peneira, tá? Ó. Tá vendo? Foi até uns 72. Agora está baixando, claro, né? Fica parecendo uma calda mais grossa. E a gente passa, ó, na peneira só para segurar, às vezes, algum pedacinho, né, de clara que se coagulou em excesso, né, que se firmou muito, que possa deixar pedacinhos no nosso buttercream, tá? Então, sempre peneirar o suíço é importante. Aprendi isso da pior forma, nunca ninguém me falou, tá? É quando o meu buttercream sempre ficava com sempre não, né? De vez em quando ficava uns pedacinhos assim, quando eu alisava, não ficava liso, né? E daí eu percebia que era porque muitas vezes a calda, essa calda, né, esquentava muito e alguns pedacinhos coagulavam, né, se firmavam em excesso. Então, eu aprendi a peneirar, tá? Já derreteu totalmente o açúcar? Totalmente. Tem que derreter totalmente, mas mais importante que isso é chegar na temperatura para pasteurizar, como eu falei. Certo? E agora a gente vai bater com o batedor Globo, pode ser velocidade mais alta aqui, não tem problema. Não é todo merengue que a gente pode sair batendo rápido, tá? E isso eu explico, né, no Dominando para cada tipo de merengue, pra gente ter um resultado correto. Mas esse suíço a gente pode. Vale. Entrei agora, até o momento foi o açúcar e clara no fogo, é isso? Doce de vinagre. É dessa vez que aprende a fazer um buttercream. Isso aí.
receita dá para cobrir qual o tamanho e a altura de qual bolo? Até de 20. Até um bolo de 20 centímetros dá. Com a receita da apostila. Maravilha de suspiro, né? Depois você tira o bolo da geladeira de sua. Depende da temperatura que está no seu ambiente, tá? Depende da temperatura que está no ambiente, né? Ele vai estar gelado, ele vai ter um choque de temperatura, não tem muito como fugir disso, né? Então, se o seu ambiente está mais quente, e principalmente se está úmido, né? Não está um ambiente seco, ele vai acabar suando um pouco, tá? Mas aqui em Joinville é muito úmido, né? E eu nunca tive problemas, pelo menos com esse tipo aqui de buttercream que eu faço, de ele ficar suando, assim, muito, né? Escorrendo. Teve uma vez que aconteceu, né? Que ele escorria, assim, mas o bolo estava muito gelado. Na verdade, o bolo estava congelado, eu cobri e coloquei ele em temperatura ambiente. Aí ele, assim, escorria a cobertura. Porque eu, né, não coloquei ele na geladeira primeiro para ele descongelar na geladeira. Mas eu nunca tive problema nesse sentido, tá? E ele pode suar um pouquinho, tal, mas depois ele seca, né? Não tem muito o que fazer nessa hora, a não ser que você tenha um ar-condicionado que consiga deixar, né? Thaís, eu aprendi também a técnica do buttercream frozen, achei mais fácil sem talhar. Aí tem cada nome, esse pessoal inventa cada coisa assim, ó, que eu não dou bola, tá? É legal, lógico, uma receita nova, sem talhar, mas a questão do talhar, você tem que entender a técnica por trás disso, tá? E o comportamento dos ingredientes. E aí, se ele talhar ou não, você sabe como corrigir, né? E é isso que eu vou explicar. Mais importante do que pegar receitas, o nome lá do XYZ, do fulano, tá? Entendeu? O buttercream que eles agora criaram. Você pegar qualquer receita e você dominar a técnica por trás daquilo, entender como os ingredientes se comportam naquela receita e saber como corrigir se der errado, tá? Ou como fazer certo para não dar, tá? Então, assim, ó, para qualquer buttercream que você for fazer, o que eu tô ensinando para esse aqui, né, em relação a manteiga, a ovos, a açúcar, vai funcionar, tá? E se talhar, tá? O meu pode talhar aqui na hora que eu fizer, eu sei por quê e eu sei como corrigir, tá? Então isso é mais importante do que qualquer receita que eles vão te dar na internet. Perguntou também sobre Joinville, eu devia fazer presencial. Você tem curso presencial? Não tem, só online. Vamos ver como tá o ponto. Médio, né? Médiozinho, vamos lá. Que a gente vai chegar no back do azul.
Sabe o que é isso aqui? Eu sei. Tu sabe? Fala pra nós. Deixa o pessoal adivinhar. Sabe isso aqui? Isso aqui é a coisa mais linda da confeitaria. Quando a gente consegue isso aqui, ó. Principalmente merengue, também no chantilly, né? No creme fouettê, quando a técnica pede. Marilu comentou, né? Qual merengue que você está usando, Paty? Suíço. Isso aqui, ó, é bec d'oiseau, tá? O nome deste ponto é bec d'oiseau, que significa bico de pássaro em francês. Eu confeitaria tinha colocado, que é o bec d'oiseau. Não sei falar francês, mas... É isso aí. É isso aqui, ó. Isso aqui é um bico de pássaro, tá vendo? De ladinho. Quando ele fica assim, tá no ponto correto, tá? Um ponto firme, né? Eu digo que é um ponto de médio a firme, certo? Porque quando ele sobe bem aqui pra cima, né? É um ponto bem mais firme. Esse aqui é um ponto ideal, tá? Principalmente quando a gente tá fazendo merengues, pavlovas, né? Para suspiros, enfim. É isso aqui, é o bec d'oiseau, tá? É isto. Agora... Ele perguntou, posso fazer direto usando o termômetro? Direto na panela, usando o termômetro? Se você dominar bem aí a técnica e estiver confiante, por que não? Pode fazer. Silvana, dá pra fazer pavlova com esse merengue? Dá, mas eu prefiro fazer pavlova com merengue francês, tá? Ele fica mais macio. A gente vai mudar o batedor agora, a gente vai colocar o raquete, para agora não ter tanta incorporação de ar, simplesmente por isso. O raquete mistura, globo incorpora ar, ok? E volume. E a gente vai começar a adicionar a nossa manteiga, certo? Manteiga agora, coisa importante para buttercream. A gente vai usar uma manteiga boa pro buttercream, é um creme de manteiga, então a manteiga vai se sobressair aqui. Não importa se é mais amarelada ou menos amarelada, isso é escolha sua, né? Lembra que eu falei lá numa das lives, eu falei um pouco sobre isso, a questão do amarelo e do mais branquinho, né? Mas é importante que ela seja uma manteiga, pode ser de primeira qualidade ou extra, mas que não tenha tanto aquele cheiro, né? Aquele cheiro forte de manteiga, que normalmente a manteiga comum tem, tá? Então, eu estou utilizando uma manteiga extra aqui, certo? E é importante também de primeira qualidade, ou principalmente que seja extra, porque muitas vezes a de primeira qualidade não tem gordura o suficiente, pra gente ter uma emulsão melhor, tá? Uma emulsão formada aqui melhor, certo? Então, por isso, a extra, porque mais gordura, né? Menos água. E se a gente tem mais água no preparo, que aqui a gente já tem bastante água das claras, as claras são formadas aí por 86%, 89%, se eu não me engano, 90%, assim, 89% em média por cento de água, então a gente já tem bastante água das claras aqui, a gente vai adicionar uma manteiga que tem ainda mais água, né, e menos gordura, e aí a gente não consegue tão bem a emulsão, né, lembra que a gente tem aqui água e gordura, a gente quer emulsionar, né, então a gente já tem fricção, certo? Primeira coisa que agora presta muita atenção nisso, tá? Presta muita atenção nisso, porque isso aqui, ó, como eu falei, independente do buttercream que te ensinem por aí, qualquer um que você vai pegar, você vai saber fazer, corrigir e vai dar certo, tá? Gordura o suficiente na manteiga é o primeiro passo, tá? Segundo, você precisa para uma boa emulsão, né? Para um buttercream que vai ficar liso, que não vai talhar. Você precisa de fricção, tá? Terceiro, você precisa de uma lecitina, um emulsificante natural. E aonde a gente tem lecitina aqui nesses ingredientes? Na capinha que envolve a gordura de produtos lácteos, tá? Aqui a gente tem. Terceiro, temperatura, tá? Uma temperatura ideal para se formar uma boa emulsão de 20 a 25 graus, ok? Tá? Então, por isso você vai cuidar com a temperatura da manteiga na hora de adicionar. Você pode adicionar ela gelada? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu já fiz adicionando a manteiga gelada. Ela, na maioria dos casos, vai talhar, porque a temperatura
vai estar mais baixa do que 20 e 25 graus, tá? Mas a fricção vai ajudar a emulsionar esse preparo, a temperatura automaticamente vai subir, porque a fricção também faz isso, e aí o buttercream vai se juntar, vai emulsionar, tá? Por isso que um colega aí falou, uma colega falou que é só continuar batendo, mas é por isso, porque aí a temperatura vai subir e a fricção vai fazer emulsionar, certo? Quando que eu uso, só um pouquinho, quando que eu uso gelada? Normalmente quando eu preciso fazer, quando eu uso a manteiga gelada, né? Quando eu preciso fazer a contenção, normalmente quando eu quero já fazer a contenção do bolo com o buttercream, eu quero um buttercream mais firme, né? Já terminou aquele mais firme, para já fazer a contenção ela mais firminha, não tão mole, aí eu uso gelada, né? Se não, eu uso ela mais amolecida, em ponto pomada. Essa daqui tá em um ponto pomada meio duro, tá? Eu tô achando que vai até separar o meu buttercream por isso, mas não tem problema nenhum, porque a gente vai continuar batendo a fricção e o aumento que a temperatura, né, da fricção vai emulsionar corretamente e a gente vai ter um buttercream lisinho depois, tá? Se eu vou usar uma manteiga mais amolecida, eu posso até botar às vezes um pouco no micro-ondas, tal, e amolecer ela mais, aí eu tenho um buttercream final mais volumoso, certo? Não perco tanto ar. E mais, por isso mais leve e também mais volumoso e mais leve para eu cobrir o bolo, né? Sempre para cobrir o bolo eu prefiro um buttercream mais leve, porque ele alisa melhor, tá? Não dá tantas bolhas, alisa melhor. E justamente por isso eu preciso deste batedor aqui, para não ter tantas bolhas. Geisa perguntou se usar as claras pasteurizadas, modo de preparo mesmo? Mesma coisa, tá? O merengue é o suíço, certo? É o suíço. Já que tem manteiga sem sal? Essa é sem sal, mas poderia usar com sal também, tá? Tem o limão e baunilha, que é opcional, você pode botar no final, tá? No seu buttercream. O limão é para dar uma equilibrada realmente no sabor. E a baunilha realmente para dar mais um saborzinho, né, de baunilha, se você quiser. Isso tudo daí pode botar no final, tá? Pedro Francisco dando boa noite de Portugal. Boa noite. Tá tarde aí já em Portugal, né? Cintia perguntou, né? Não tem esse batedor, prejudica muito o resultado? Não, vai ter um buttercream com mais bolhas, mas não é problema também. Marilu perguntou, em que momento eu consigo saborizar o buttercream? Sempre no final. Sempre no final, quando ele já estiver prontinho, tá? Miriam me perguntou, né? Se colher termômetro fala português, acho que ela perguntou se tem aqui pra vender. Fala, eu comprei. Ah, não, acho que não. Quer dizer, acho que fala, meio a meio. Eu comprei ela essa eu comprei no AliExpress, mas já tem sites de confeitaria, tipo Loja Santo Antônio, já tem essa espátula com termômetro, tá? Marilu comentou, ação mecânica faz a temperatura se elevar. Isso daí. Neuza perguntou, não achei o pudim, poderia me dizer qual live? O pudim tá ali no link da bio do Instagram, na página do mini curso. Isso. Na primeira aula, já abaixo, vocês podem Aula bônus, que é do pudim. acessar, né? Uhum. Qual o percentual de gordura, manteiga? Essa aqui tem 82, se eu não me engano, tá? 82%. Visto? Então tá. Velocidade média agora e eu vou adicionando a manteiga aos pouquinhos, tá?
Italiano. Italiano é o que resiste melhor, por causa da calda de açúcar. Vou raspar um pouquinho, ó. A manteiga até aqui em cima, ó. Vamos mandar ver um pouquinho mais na velocidade, posso aumentar um pouquinho mais. Depois, no final, a gente... Qual foi a quantidade de claras e açúcar para o buttercream? Tem na apostila, tá, pessoal? Tem toda a receita na apostila, pelo link da minha bio do Instagram. Todo mundo sabe acessar lá o link da bio? Ou pelos grupos VIP de WhatsApp, eu tô colocando todo dia a apostila, tá? Com a receita, não só dessa, mas de todas os preparos que a gente fez durante essa semana, cheios de técnica. Uma aguinha. Deixa eu raspar. Ó, ele já tá praticamente pronto, tá? Eu vou só baixar a velocidade agora um pouquinho, para ele terminar de emulsionar, ficar um pouco mais liso, certo? E aí, já tá ok, tá? Então, você pode colocar a temperatura da manteiga tanto mais gelada quanto menos, não tem problema nenhum. Quando ele chegar numa temperatura boa de emulsão, ele vai se juntar, tá? Esse talhar nada mais é do que a água separada, né? A água livre, né? Que não se emulsionou. Mas a fricção e a temperatura e a lecitina da gordura, né? Que eu falei da capinha da gordura, ajudam nesse processo, tá? Por isso que o buttercream é muito difícil a gente perder se a gente seguir essas técnicas, né? Corretamente. Agora vocês sabem da técnica e vocês sabem do comportamento dos ingredientes e, né, por que eles funcionam assim para dar certo ou errado e como corrigir, tá? Isso que é o mais importante, como eu falei, do que qualquer receita milagrosa da internet, é conhecimento de técnica e ingrediente. Marilu comentou, para fazer a coloração seria também no final do batimento com a manteiga? Sim, sempre no final. Ó, deixa eu mostrar. Tá vendo? Tá um buttercream mais firme, certo? Porque a minha manteiga, ela não tava naquele ponto amolecida, né? Tá frio aqui hoje, então tá um amolecido geladinho. E
Aí não fica um buttercream tão fofinho, né, tão leve, ele fica um pouquinho mais denso. Mas isso aqui a gente consegue deixar ele um pouquinho mais leve agora, né, pro ponto da gente cobrir bolo, aquecendo ele um pouquinho. Se você tem um bowl de metal, você pode colocar, e tiver um maçarico também, né, você pode ir aquecendo ele aqui nas laterais para ele ir derretendo um pouquinho, né, essa gordura, e ele ficar um pouquinho mais leve nesse sentido, tá? Se você não tiver, aí é como eu vou fazer aqui, que nem com esse bowl de plástico ninguém vai tacar ali o maçarico, né? A gente aquece um pouquinho do buttercream, derrete, né, na verdade, um pouco do buttercream no micro-ondas e vem com ele quentinho aqui e joga e bate na velocidade mais baixa, tá?